Paz, Senhor Jesus, igreja amada do Senhor. Mais um culto para a glória de Deus. E nesse momento nós vamos orar. Feche os teus olhos e fale com o Senhor, amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nada nos tem faltado, Senhor. E o principal, a Tua presença é constante conosco. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor. Te agradecemos porque estamos protegidos em Ti, seguros em Ti, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso local seguro. Também viemos à Tua presença, Senhor, para Te pedir por aqueles, Senhor Jesus, que estão necessitados nesse momento, aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, aqueles que perderam seus empregos, aqueles, Senhor Jesus, que nesses momentos eles choram. E a Tua palavra diz, Senhor, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, neste momento, nós estamos na Tua presença, te pedindo que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha ajudar. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer um milagre sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor envie vida, a cura, Senhor Jesus, sobre cada um daqueles que estão enfermos. Pai, te agradecemos por tudo, que o Senhor abençoe este culto, cada louvor, a palavra, tudo que for falado, tudo que for ministrado neste culto, que seja para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, que sejamos terras férteis, Senhor, que recebamos a Tua palavra e o principal, que possamos colocá-la em prática, Senhor. Guarda-nos, Pai, debaixo das Tuas asas. Nós te amamos, Senhor, e queremos mais a Tua presença. Que durante este culto nós possamos sentir ainda mais a Tua presença. Renova, Senhor Jesus, as forças daqueles que estão cansados, aqueles, Senhor Jesus, que estão desanimados. O Senhor pode, Senhor, todas as coisas. Vem com renovo, Senhor. Vem com alegria. Vem com paz, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus. Obrigado, papai querido. Em nome de Jesus. Amém. Os dízimos e as ofertas são necessárias para a igreja, pois tem despesas com água, luz, aluguel. E dessa forma, a igreja continua a empreender a obra de Deus, que é pregar a palavra e a prática do Evangelho. Para nós, serve para manter a nossa confiança, não no dinheiro, mas em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A igreja física está temporariamente fechada, mas isso não impede que venhamos a depositar a nossa fé em Deus. Irmãos, façam um depósito no Banco Itaú, agência 4828, conta corrente 10.621, dígito 3. Essa aí é a conta da Igreja Evangélica Restauração em Cristo, a terra fértil em que nós vamos depositar, vamos semear, vamos plantar a semente do Evangelho. Em nome de Jesus. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar.
não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de olho não te honrar. Mas sondei seu coração e vi o desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Ouça o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for a tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás o pra dentro. Sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido pela livramento. Sou eu, o teu Deus. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não te honrar. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estou muito feliz por ter mais essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor para com os irmãos, e muito mais feliz ainda por servir a esse Deus que pode todas as coisas, e um Deus que se faz presente no nosso dia a dia. O mundo, cada dia é uma coisa nova, coisas boas, coisas ruins, mas o melhor de tudo é que, independente da situação que esteja acontecendo no mundo afora, o Senhor, Ele permanece o mesmo. E é essa fé que nós temos que continuar tendo no nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele quem concedeu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos estar aqui hoje, meditando e aprendendo um pouquinho mais sobre o Senhor, sobre os ensinamentos dEle. E quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 4. E o título diz da seguinte forma: Abraão foi justificado pela fé. E esse foi uma passagem que o Senhor colocou no meu coração, assim, quando eu comecei a pedir graça a Ele para poder trazer a palavra para os irmãos. E falou muito forte comigo sobre, nessa parte de Abraão. Eu até intitulei como o poder da fé. E nós vamos ler até o versículo 3, amém? E diz da seguinte forma: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O nosso foco vai ser mais nessa parte aqui no versículo 3, só que para que a gente possa chegar nessa parte, nós teremos que ver um pouquinho mais do contexto. Então, se nós formos ver até em outras traduções, essa mesma passagem diz da seguinte forma, Romanos 4, né, do 1 ao 3. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, se nós formos olhar no versículo 1, fala, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão?
E o nosso antepassado Abraão, quem foi? Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. Ele recebeu a promessa de Deus que seria pai de multidões. Tanto que quando o Senhor falou com Abraão, o nome dele ainda não era Abraão, né? Era Abrão. E o nome dele foi mudado para Abraão no momento que o Senhor fez a aliança para com ele. Uma aliança sinalizando que ele seria pai de multidões. Por isso mudou o nome dele para Abraão, na qual tem esse significado de pai de multidões. E Abraão, quando o Senhor falou com ele, a sua esposa era estéril. E mesmo sendo estéril, Abraão ainda assim creu no Senhor. Se nós formos ver o momento que o Senhor falou com Abraão, e isso foi em Gênesis, no capítulo 12, diz da seguinte forma: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, se nós formos ver o livro de Gênesis, no capítulo 11 fala um pouco da genealogia, e a partir do capítulo 12 já mostra o Senhor falando com Abrão. E aqui quando o Senhor falou com Abrão, ele tão somente creu. O Senhor falou para ele: sai da sua terra e da tua parentela, ou seja, saia da sua zona de conforto. Ali, Abraão estava vivendo com seus familiares e vamos dizer assim que ele estava numa zona de conforto. E o Senhor falou para com ele: saia desta zona de conforto. E qual o lugar? O Senhor não falou para ele o lugar. O Senhor falou: eu te mostrarei. Então aqui já mostra a fé que Abraão teve para com o Senhor. O Senhor tão somente falou para com ele, e ele ali tão somente creu. Ele foi obediente para com o Senhor. E se nós continuarmos lendo, voltando, né, para a Bíblia, diz da seguinte forma: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas se nós continuarmos lendo, nós vemos que ele não foi justificado pelas obras. Se nós vemos aqui, ele fala o que diz as Escrituras. E se nós formos olhar o que diz as Escrituras, nós vamos em Gênesis também, capítulo 15, versículo 6. E fala: e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então nós vemos que Abraão, ele tão somente creu no Senhor. No momento que o Senhor falou com ele estava atento à voz do Senhor, e ele não só estava atento, mas ele teve fé no que o Senhor falou com ele. Então, se nós formos novamente em Romanos, no capítulo 4, fala no versículo 2, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz as Escrituras? E as Escrituras falam que Abraão recebeu justiça pela fé, porque ele creu no Senhor. Então, o fato de Abraão crer no Senhor, isso trouxe justiça para a vida de Abraão. E se nós formos olhar até as obras que Abraão fez, nós vamos ver que se resume só em uma única coisa: crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente olha e fala: mas é tão fácil falar para crer, para ter fé. Mas no dia a dia é difícil. Para Abraão não foi tão fácil também. Imagina o Senhor falar para você: saia do lugar que você está e eu vou te mostrar um lugar. Só que eu vejo uma coisa da geração de hoje, que a gente quer muito as coisas para ontem. Imagina, você sair da sua casa, sair do seu conforto e não ter destino, e não ter uma direção. Muitas das vezes vem a angústia, vem a adversidade. Talvez você até
esteja colocando no culto hoje, pedindo para o Senhor falar com você, porque você já não sabe mais o que fazer, pedindo uma palavra, e a palavra do Senhor fala para você ter fé, para você não deixar de crer nele. Até porque, se formos olhar lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E viver sem Deus não dá. Só que nós temos que não só viver para Deus, mas nós temos que agradar o nosso Senhor. E para poder agradar o nosso Deus, nós temos que ter fé nele. Nós temos que confiar no Senhor. E se a gente for ver essa questão de fé, de confiança, muitas das vezes a gente pode trazer até para o nosso dia a dia mesmo. Às vezes aqui em casa, dependendo de algumas coisas, a minha fala: você não quer que eu faça? Você não confia em mim? E você vê que isso chateia. Então imagine o Senhor. Quantas coisas Ele já não fez por nós. Como que o Senhor... Olha, o Senhor concedeu o seu Filho único para que nós pudéssemos ter a salvação, ter a vida eterna, desde que tivéssemos fé no Senhor. Então o Senhor, Ele só pede para a gente confiar nele, a gente crer nele, e a partir disso nós teremos que ser obedientes ao Senhor. Não adianta a gente ouvir a voz do Senhor e não ser obediente. Abraão foi obediente. E lá a palavra fala que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, dessa forma nós podemos entender que Abraão, ele não tem do que se gloriar das suas obras. Mas Abraão, ele tem sim que ficar feliz. Nós temos sim ele como exemplo na Bíblia, de um servo que creu em Deus, de um servo, de um filho que cumpriu a vontade de Deus. Então, voltando, quais foram as obras de Abraão? Tão somente crer. Ele simplesmente creu no que o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele: sai daqui e vai. Para onde? Norte, sul, só vai. Eu vou te mostrar o lugar. Mas não é vou te mostrar o lugar agora e você já vai saber o seu destino. Não, eu vou te mostrar o lugar no caminho. Qual seria a minha atitude, a sua atitude, se o Senhor fizesse isso conosco? Falasse: saia e vai. Mas no momento você não saberá o destino. Eu sei, porque eu sou soberano. Eu conheço todas as coisas. Eu estou no controle da sua vida. Então muitas das vezes a gente fica agoniado por não saber as coisas. Imagina a situação de Abraão. Não saber quando ele ia chegar, aonde ele ia chegar. Mas ele sabia de uma coisa. Ele sabia que o Senhor, o Deus que fez a promessa, era fiel para cumprir. Por que ele não vai cumprir na minha vida? Por que ele não vai cumprir essa promessa na sua vida? E se nós vemos a questão de fé, fé é o quê? Se formos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, já fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então o que o Senhor está pedindo para nós é isso. Muitas das vezes nós somos Tomé. Nós queremos ver para crer. E se nós invertemos? Se nós seguimos o que a palavra fala? Porque a palavra fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós esperamos no Senhor. Nós esperamos na promessa do Senhor para com nossas vidas. Nós esperamos na vinda do Senhor. E ainda assim, muitas das vezes a gente acaba desfalecendo, esquecendo que a fé, além de esperar no Senhor, ela é a prova das coisas que não se veem e creem. Então eu não estou vendo nada da forma que eu gostaria. Mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor me justifica. Assim como o Senhor justificou
a Abraão. Assim como o Senhor operou na vida de Abraão. Se nós formos olhar o que o Senhor fez na vida de Abraão, Abraão ele não viveu para ver que ele se tornou pai de multidões. Mas o Senhor cumpriu com a promessa na vida de Abraão. Abraão se tornou pai de multidões. Mas Abraão também viveu para ver algumas promessas se cumprirem em suas vidas. Abraão já era de idade, a sua esposa também já era de idade, estéril, e mesmo assim o Senhor lhe deu o filho da promessa. Mesmo assim o Senhor mostrou para ele, mostrou para mim, mostrou para você que Ele pode todas as coisas. Se formos olhar pela medicina, aquilo é algo impossível. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é um Deus que pode todas as coisas. E Ele pode operar na minha vida, pode operar na sua vida, mas isso só acontece no tempo dEle, no momento dEle. E eu acho muito interessante que eu estava ouvindo uma palavra do meu pastor antigo esses dias, e ele comentou, e qual que é o momento de Deus agir? É o momento certo. E como nós sabemos que esse momento é o momento certo? Porque foi o momento que Deus agiu. E o Senhor, Ele é perfeito. Se nós formos olhar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz da seguinte forma, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu vou colocar ela aqui, só para ler juntamente com os irmãos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, por que não confiarmos nesse Deus? Se o Senhor nos permitiu chegar até aqui, por que não confiar no Senhor? Olha como eram nossas vidas antes de Deus e depois de Deus. Olha quantas coisas vocês já passaram, eu já passei, e o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. Por que que agora seria diferente? Ah, mas agora é uma situação diferente. É a pandemia. Ah, é o Covid-19. Mas o meu Deus continua o mesmo. Se nós olharmos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, Ele não mudou em momento algum. O Senhor, Ele continuou cumprindo para com suas promessas. O Senhor continuou guardando os teus. O Senhor continua me guardando. Ele continua te guardando. Ele continua operando na minha vida. Ele continua operando na sua vida. Ele continua operando no meio da igreja. Ele continua sendo o grande eu sou, o Jeová Rafá. E Ele vai continuar operando. Mas nós temos que continuar crendo. E se nós voltarmos para Romanos 4, no capítulo 3, fala o que diz as Escrituras. Diz que Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça. Então nós vemos aqui o sinal da fé. O que a fé traz para a minha vida, o que a fé traz para a sua vida, o que a fé trouxe para a vida de Abraão. A fé nos traz a salvação. Através da fé nós cremos no Senhor e através da nossa crença no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos liberta dos nossos pecados. Ele nos justifica perante Deus. E por que não crer nesse Deus? Olha o sacrifício que Ele fez por mim e por você, pessoas que não eram merecedoras. E mesmo assim, Ele ainda concedeu o seu Filho, para que mesmo não sendo merecedores, pudéssemos ser agraciados com a sua presença, pudéssemos receber a graça
de ser chamados de seus filhos. Olha a honra, olha o privilégio que nós temos. E ainda assim, por que temer? Se nós olharmos o que a fé ocasionou com a vida de muitos, no caso na Bíblia mesmo, se nós formos lá em Hebreus, onde fala que a fé, em Hebreus 11, onde fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, creem, nós vamos ver que lá no versículo 4, Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim, pela fé que ele teve no Senhor. Nós vamos ver também que pela fé, Enoque foi arrebatado. No versículo 7 fala que pela fé, Noé tornou-se herdeiro da justiça. E no versículo 8, ele fala de Abraão. Fala da fé que que Abraão teve no Senhor. Se os irmãos lerem lá em Gênesis, vai ver como que foi a vida de Abraão perante o Senhor. Uma vida de fé. Uma vida que o Senhor concedeu ali o filho da promessa. Mas no momento, um tempo depois, o Senhor, aquele mesmo filho da promessa, o Senhor pediu a vida dele em sacrifício. E Abraão iria fazer a vontade do Senhor, porque Abraão creu no Senhor. Abraão sabia que mesmo se ele matasse o seu filho, o Senhor poderia trazê-lo dos mortos. Então somente quando ele deixa ali seus servos no pé do monte, vai subir com o seu filho, ali ele demonstra fé, porque ele fala, espera aqui que nós retornaremos. Então ele sabia que independente do que acontecesse lá em cima, o Senhor ia ressuscitar o seu filho, o Senhor ia fazer algum milagre, e ele ia retornar com o seu filho vivo. Isso tudo é sinal de fé no Senhor Jesus. Por que nós não podemos ter essa mesma fé que Abraão teve? A fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 13, fala que todos estes viveram pela fé. E se a gente for continuar olhando o que os filhos de Deus fizeram através da fé, são inúmeras situações. Os muros de Jericó caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta. Não foi morta porque ela acolheu os espiões e ela estava numa cidade que o povo seria morto pela desobediência deles para com o Senhor. Mas por uma atitude dela, a vida dela mudou. Por uma atitude minha, por uma atitude sua, as nossas vidas podem mudar. Nós já servimos ao Senhor. Então, por que nós não continuamos crendo no Senhor, fortalecendo a nossa fé no Senhor? Se continuarmos vendo ainda em Hebreus, ainda no capítulo 11, lá no último versículo, que é o 39, fala: todos estes receberam bons testemunhos por meio da fé. Então, através da fé, como eu já falei, nós somos purificados, nós somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E através disso, Ele nos justifica para o Pai, o Deus Todo-Poderoso. E com isso, nós podemos continuar tendo fé que um dia nós estaremos na glória, porque tudo isso daqui é passageiro. Se nós vemos em Tiago, fala que o ouro, a traça, vai ficar. E nós? Ficaremos com as coisas materiais? Ou nós iremos para a glória, louvar e adorar e bendizer ao nosso Deus Todo-Poderoso? Muitas das vezes as coisas, o dia a dia, a correria, nos sufoca tanto que a gente fica muito voltado para as coisas terrenas, para trabalho, para casa, para arrumar, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas nós não podemos esquecer que isso tudo é passageiro. Nós não podemos esquecer que nós somos filhos de um Deus vivo.
e que o Senhor, Ele tem a promessa de voltar e nos levar para com Ele morar. Então, independente do que esteja acontecendo, nós temos que nos lembrar, isto é passageiro. Ah, mas enquanto isso não passa, enquanto continuamos aqui, vamos continuar crendo no Senhor. Tem um hino na harpa que é muito lindo, que ele fala, quando tudo perante o Senhor estiver. Então ele fala, em fervente oração, é o título do hino. Ele fala, tens o meu coração na presença de Deus. Então é assim que nós devemos fazer. Nós temos que ter o nosso coração voltado para Deus. Assim como Abraão teve o seu coração voltado para Deus e foi justificado. Nós temos que entender que todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, toda a nossa vida, todos os nossos planos tem que estar no altar do Senhor. Porque até no hino ali ele fala, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Esse quando tudo deixares no altar quer dizer que você está colocando ali suas coisas nas mãos do Senhor e falando, Pai, me guia. Pai, o meu desejo é este, mas qual é a tua vontade? Que venha a ser feita a tua vontade, não a minha vontade. Que venha a ser feito do seu jeito e não do meu jeito. Aí nós podemos ter certeza que vai acontecer como no hino fala. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo os deixares no altar. Ou seja, você só vai ver o poder de Deus quando você realmente confiar no Senhor. E este confiar no Senhor não é tão somente chegar ali, dobrar os joelhos e falar, Pai, eu confio no Senhor, e levantar e já tomar a rédea das coisas, não. É quando você for fazer alguma coisa, falar, Pai, qual que é a sua vontade? É deixar Deus agir na sua vida, não é deixar a ansiedade vir e você sair ali tomando a frente, tomando a decisão, sem antes ter consultado o Pai. Sem antes saber qual que era a vontade dele para aquela situação. Então que a partir de hoje nós venhamos fazer como Abraão, confiar mais no Senhor, buscar mais a Deus, continuar aprendendo mais com Deus. A Bíblia é o nosso manual. Na Bíblia nós temos resposta para tudo. Então, tão somente basta a gente buscar. Que o Senhor, Ele vai responder. Ele vai falar. E até para podermos finalizar, né, concluir, então a conclusão seria isso. Então, quais foram as obras de Abraão? Crer no Senhor. Não somente crer, mas obedecer a Ele, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E para que possamos ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz dEle, nós precisamos ter comunhão com Ele. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E de que forma eu vou reconhecer a voz de Deus? A partir do momento que nós passarmos a conversar mais com Ele. Se nós formos ver no nosso dia a dia, eu vou usar o meu exemplo, que quando cheguei ali na igreja, não conhecia os irmãos. Mas hoje, quando o pastor Alvino me chama, eu já reconheço pela voz dele. A pastora Magnólia me chama, eu já reconheço a voz dela. O irmão Eduardo e tantos outros irmãos. Eles falam, eu já sei quem é pela voz. E como eu sei que é o Senhor falando comigo? Pela voz do Senhor. E como que eu reconheço a voz do Senhor? No momento que eu tenho intimidade com Ele. No momento que eu tenho comunhão com Ele. No momento que eu estou atento à sua voz. Aí eu passo a ouvi-lo. Assim como Abraão esteve atento à voz do Senhor. Assim como tantos outros servos na Bíblia estiveram atentos à voz do Senhor. Então nós tão somente temos que crer. Ah, amém, eu vou crer. Mas e a situação que eu estou passando agora? Eu estou passando por uma dificuldade. Eu não sei o que fazer, eu estou aflito.
como eu falei, a Bíblia é o nosso manual de vida. E eu quero deixar também para a meditação dos irmãos o Mateus, no capítulo 6, versículo 29, que é bem para essa situação mesmo de desespero. Ah, mas eu preciso de uma resposta o quanto antes, eu preciso... É simples chegar e falar, tenha fé. Mas quero ver se tivesse na minha situação. O Senhor, Ele não dá algo maior do que a gente não possa carregar. O Senhor, Ele opera em todas as situações. O Senhor, Ele opera nas causas impossíveis. Como eu falei, imagina a situação de Abraão. No momento que ele teve ali o filho da promessa, passado alguns anos, o Senhor pediu em sacrifício. Imagina a situação desesperadora dele. Mas ainda assim ele creu no Senhor. E se os irmãos abrirem comigo a Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículos 29, vão ver que diz da seguinte forma: E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se o Senhor assim veste a erva do campo, que existe hoje, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então basta o hoje. E hoje qual que tem que ser o meu foco? Qual que tem que ser o seu foco? Qual é o nosso foco? Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no nosso Salvador. E o mais Ele proverá. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Te agradecemos mais uma vez por nos instruir, por falar conosco, Senhor. Que possamos em nossas atitudes demonstrar o nosso amor por Ti. E que ao olhar para a nossa vida as pessoas vejam a Tua glória refletida em nós. Queremos ser, Senhor Jesus, embaixadores com excelência. Queremos fazer a Tua vontade, cumprir os Teus mandamentos, Te obedecer e que o Senhor fique feliz conosco. Queremos achar graças aos Teus olhos, Pai. Queremos achar graça aos Teus olhos, que quando o Senhor olhe para nós, o Senhor fale, olha o meu servo amado, íntegro, fiel, justo. Queremos ser imagem e semelhança. Queremos parecer cada dia mais contigo. Nos ensine, Senhor, cada dia. Nos instrua. Ah, Pai, somos errados em muitas coisas, mas nós queremos acertar. E com o conhecimento da Tua palavra, sabemos que podemos cumprir os Teus mandamentos. O Senhor Jesus veio à terra e nos mostrou que é possível. Então nós Te agradecemos pelo Seu sacrifício. Te agradecemos por nos amar primeiro. E entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, Senhor. Todo o nosso amor a Ti. Obrigado, Senhor. Dá-nos uns dias de paz, semanas de paz, um ano de paz. Repreende todo o mal sobre as nossas vidas. Nós queremos continuar protegidos debaixo das Tuas asas, o nosso local seguro, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.